Bem, então, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui, tá? Hoje, o professor Tiago com Sociologia. A gente vai fechar esse caderno 3. Estamos no capítulo 12. E hoje a gente vai conversar sobre a sociologia brasileira, abordando aí o seu aspecto histórico, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma mistura aqui de sociologia e história para tentar entender a formação dessa sociologia brasileira, ok? E para isso, né, de início, eu sempre gosto de trazer aquelas questões de reflexão. Então, para nossa reflexão, tome nota da seguinte discussão. Eu estou aqui no capítulo 12, na página 105, e já pararam para pensar quem é o brasileiro? A gente vai falar de sociologia brasileira. Então, quem é o povo brasileiro? Quem são os brasileiros? Então, vamos parar para pensar nisso. E outra coisa que seria interessante a gente pensar também, gente, é a seguinte pergunta, né? Como somos vistos pelos estrangeiros? Como nós, brasileiros, somos vistos pelos estrangeiros? Já pararam para pensar nisso? Então, a partir dessas duas perguntas, vamos tentar pensar questões que vão nortear a nossa aula de sociologia de hoje. Beleza? Ok? Então, eu estou mais ou menos assim na página 105. Vocês também vão acompanhando aí, tá? E qualquer dúvida, faz aí pergunta, escreve que a gente vai discutindo. Então, um dos primeiros pontos que o texto aqui do livro vem apontando é sobre o Brasil descoberto, né? Claro, aqui ele está falando não mais, obviamente, daquele período colonial, aqui ele está enfatizando a partir de 1808. Vocês vão perguntar, professor, por que o Brasil descoberto a partir de 1808? Porque como a gente está tratando de sociologia, a partir de 1808 é que vai vir os portugueses para morar aqui no Brasil. É o período conhecido, gente, como o período joanino. Não sei se vocês já viram isso esse ano na disciplina de História, quando o rei, né? Na verdade, ele não era o rei ainda, o rei era a mãe dele, a rainha, no caso, né? Só que como ela estava com problemas de saúde, ele estava no seu lugar, então ele era quem dominava tudo, tá? E estava fugindo lá das tropas napoleônicas, então veio para o Brasil o Dom João VI, por isso que é o período joanino, ok? E junto com isso, ele trouxe a corte portuguesa aqui para o Brasil e colocou e projetou o Brasil com um olhar totalmente diferenciado lá nos europeus. Então, a sociedade brasileira, ela começa a sofrer grandes transformações nesse período, ok? Então, essa é a discussão da sociologia aí. Vamos entender quais foram essas transformações na sociedade. Então, o Brasil começa a ser descoberto, de fato, a partir desse momento, quando ele deixa de ser, na prática, uma colônia e passa a ser um vice-reinado lá de Portugal. Tá? Calma que eu vou explicar melhor, certo? Entendam só. Lá na França, a França estava passando por um processo de revolução, tá? E durante essa revolução, teve um militar muito importante nesse processo, conhecido como o Napoleão Bonaparte. E o Napoleão, ele, enfim, se tornou um cônsul e depois ele conseguiu, através do apoio da população francesa, se tornar um único líder, né? E ele se tornou imperador da França e, obviamente, queria se tornar imperador de toda a Europa. O que é que o Napoleão fez? Ele decreta um bloqueio que ficou conhecido, gente, como bloqueio continental. Tá? Eu sugiro que vocês também, se não tiverem chegado nesse assunto de história, tentem pesquisar, que é uma temática bacana.
E aí, esse bloqueio era para travar o comércio, principalmente do seu principal inimigo da época, que era a Inglaterra. Então, Napoleão disse, ó, as nações que começarem a comercializar com a Inglaterra, eu vou invadir, tá certo? E vou declarar guerra. Portugal, né, em contrapartida, ficou dividido no início, mas depois teve que ceder ao comércio com os ingleses, porque era a principal fonte, né, comercial da lusitana da época. Né? E aí teve o apoio inglês, tá certo? E Napoleão veio para prender o rei, tirar a coroa e invadir Portugal. E aí, para evitar isso, Dom João reúne a corte portuguesa e foge, vem para o Brasil. Né? Então, a história conta que vieram aproximadamente aí de 15 a 20 mil, né, portugueses escoltados pela Marinha da Inglaterra, tá? E eles chegam aqui ao Brasil. Então, imagina só, né? Agora é a situação do Brasil com uma sociedade que até então era uma colônia de exploração, e Dom João VI decreta, né, o Brasil agora como um vice-reinado de Portugal. Então, o Brasil passa a ser, olha só, uma extensão de Portugal. Né? O Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser um vice-reinado. E o rei está onde? Né? O rei está no Brasil. Então, o rei no Brasil começa, então, gente, uma transformação imensa na sociedade. Né? Logo, o Rio de Janeiro, que era a capital, começa a passar por grandes transformações porque começou a receber, tá certo? Os membros da corte portuguesa, recebeu a coroa portuguesa, mas também os membros da corte portuguesa que começaram a trabalhar aqui no Brasil na administração pública, né? Os melhores empregos, enfim, nas questões burocráticas. Tá? Então, é nesse cenário que... Deixa eu demitir mais gente aqui. É nesse cenário que nós temos aí um Brasil sendo descoberto, né, através de uma sociedade repleta de transformações. Ok? Bem, estão conseguindo acompanhar até aí, né? Só para eu saber aqui, vocês já viram esse assunto em história esse ano? Eu penso que já, né? Ou ainda não? Calma, um de cada vez, não fala todo mundo de uma vez, assim, que eu fico confuso. Ah, foi ano passado que vocês viram isso aí. Pronto. Então, Isaac está dando essa força aqui. Então, é bom que a gente revisa, né? E agora, o que é que temos? Ah, o Rebeca já lembrou que viu esse ano também. Muito bem. Então, já que temos nesse sentido agora, né, um contexto, aí como é que o Brasil passa a ser mais visto, mais descoberto? Porque olha só o que acontece. O Dom João, a partir de 1808, ele começa a fazer essas transformações no Brasil. Como eu falei para vocês, coloca o Brasil como um vice-reinado, né? Ou seja, a nação portuguesa e brasileira enquanto uma única extensão política administrativa. E aí, gente, ele queria, a gente vai considerar, olha só o que eu vou colocar aqui, é até engraçado dizer, mas o Dom João, naquele momento, ele já era como se fosse um importante blogueiro da época, né? Claro, não tinha o WhatsApp, não tinha o Instagram, não tinha nada disso, mas olha só o que ele fez. Ele convocou, né, alguns intelectuais, tá certo? Da Europa, para retratar, para falar sobre a história e sobre fazer uma propaganda, tá certo? Das coisas positivas que ele estava fazendo durante o seu reinado aqui no Brasil. Né? Então, isso ficou conhecido, esse episódio ficou conhecido como a missão francesa no Brasil. Tá? Então, vieram alguns franceses, mas olha, a missão francesa, mas não vieram só franceses. Né? Teve um alemão muito importante,
mas assim, a grande maioria eram franceses intelectuais, estudiosos, e começaram, né, a partir dessa missão francesa, esse processo de divulgação do Brasil. Então, os franceses vieram aqui, né, criaram uma conta no Instagram e começaram a divulgar o Brasil. O que é que eles fizeram? Por exemplo, tem um francês muito importante aqui, que foi o Jean-Baptiste Debrett, né? Ele começou a registrar as nuances aqui do Brasil em formas de pintura, de tela. Então, lá no livro da nossa página 105 aí, a gente tem aqui ó, o Guerreiro Indígena a Cavalo, do Debré. Estão vendo aí? Então, olha só, isso aqui era o Brasil sendo descoberto. Então, essas imagens, essas figuras, né, essas pinturas, tal, chegavam lá na Europa, né, e isso colocava o Brasil num cenário agora mundial. Né? A sociedade começava, a sociedade europeia, que eu digo, começava a ver o Brasil com outros olhos. Poxa, país muito exótico, né? País com nativos muito caracterizados, tal. E outros também começaram a retratar a fauna, a flora, a abundância de recursos naturais, o modo de vida desses nativos. A gente tem o Johann Ruendas, que esse aqui já era um alemão, tá? Se vocês observarem lá na página 105, a gente já tem o Ruendas mostrando essa habitação dos negros, retratando isso. Então, o Brasil foi começando aí, nesse sentido, a ser descoberto, né? E a gente já está entrando, né, na metade do século XIX aí, ok? Com essas novas formas de visão da vida do Brasil, da sua fauna, da sua flora. Lembrando que o Dom João, ele começa a investir nessa nova fase aqui da corte portuguesa no Brasil, então ele cria, por exemplo, o Museu Nacional, a biblioteca, um corpo político administrativo, né? Então toda a burocracia começa a se vincular ao Brasil e aí toda a sociedade, né, vai sendo modificada gradativamente com essa mudança. Beleza? Certo? E aí, dúvidas? Questões? Estão acompanhando? Dá só um sim aí que eu fico mais tranquilo. Se não, eu repito aqui, tá? Tudo tranquilo, beleza. Então vamos lá, ó. Vem a segunda parte agora, que é lá a partir da página 106, né? A gente vai falar um pouco como vai se comportar essa nova sociedade brasileira, né? Então, sempre tenta vincular aquelas perguntas do início que eu expliquei para vocês, né? Quem é o brasileiro? Como os estrangeiros nos veem, tá? E aí, a partir dessas questões de reflexão aqui, vamos pensar a sociedade brasileira nessa conjuntura. Então, o Brasil passa por um período, tá? Até o processo de independência em 1822, onde termina esse período joanino, então você tem de 1808 a 1822, então nesse período o Brasil passa por grandes transformações, né? Transformações, inclusive na cultura, que daqui a pouco eu vou aprofundar sobre isso, tá? E aí vai se formando aqui no Brasil uma sociedade composta por algumas características. Quais são essas? Por exemplo, a gente vai ter uma elite fundiária, certo? Então, a elite fundiária são aqueles detentores dos grandes latifúndios, né? Que se formaram e que se instituíram no Brasil a partir de 1850, com a famosa, né, Lei de Terras de 1850. Tá? Então, a gente tinha essa elite fundiária. Basicamente, nesse período aqui, era como se o Brasil ainda vivesse no feudalismo.
Tá? Era como se existisse no Brasil ainda aquelas relações da Idade Média entre o senhor feudal, né, e o seu servo, tá? O suzerano e o vassalo. Então, lá na Europa já estava no capitalismo mercantil, comercial, tal. Algumas nações já desenvolvendo muito a indústria, algumas relações relações comerciais trabalhistas, né? Já estavam agora relacionadas ao assalariamento e no Brasil ainda se tinha, né? Essa vida quase que na Idade Média ainda, né? Vai se formando, obviamente, com essa elite fundiária, essa classe agrária, os grandes latifundiários no Brasil, vai se formando uma burguesia comercial, tá? Ou seja, aquelas pessoas que participavam intensamente de alguns segmentos do comércio que eram muito prósperos no Brasil. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da economia, né? Mas só para destacar, a gente teve o período da produção aurífera, né? O ouro, o café e a cana-de-açúcar. Né? Então, isso aqui ganha muito destaque, essa burguesia começa a se desenvolver. A gente vai ter também alguns grupos intelectuais, né? E esses grupos, pós o período joanino, né? Porque o Dom João ele retorna para não perder a sua coroa. Ele é obrigado a retornar para Portugal e nesse tempo, olha só o que acontece, né? O Napoleão ele foi capturado pelos ingleses lá em 1815. Então o Dom João ele tem que retornar para Portugal para não perder sua coroa e ele deixa o seu filho, né? Aqui no Brasil, o famoso, né? Dom Pedro I, ou Pedrinho. Então, Pedrinho fica aqui no Brasil e o Dom João volta para lá, para Portugal, e aí começa, né, muitos conflitos entre Brasil e Portugal, principalmente porque o Brasil agora, enfim, as cortes portuguesas querem rebaixar o Brasil ao cenário de colônia novamente, e aqui Pedrinho não aceita isso, junto com, né, os seus representantes do Exército, e isso vai ocasionar, lá em 1822, no processo de independência brasileira. Então, partidos políticos vão se formar e, com eles, né, grupos de intelectuais também. E, obviamente, né, grupos políticos que vão monopolizar, tá certo? Essa nova fase do Brasil, mas ainda dentro de um período monárquico. Com a independência, o Brasil, olha só a característica importante aqui, enquanto discussão social. O Brasil declara sua independência, mas contraditoriamente, né, sob o ponto de vista ainda do antigo regime, o absolutismo monárquico. Dom Pedro I, que agora não é mais o Pedrinho, ele se torna imperador do Brasil, né? Rompe de vez com Portugal, tá? E o Brasil inicia aí o primeiro reinado, né? Com o imperador Dom Pedro I. Então, lá na Europa, como é que está a sociedade? A sociedade já aboliu esse antigo regime. Agora lá se discute o despotismo esclarecido, que são aqueles reis que vão se comportar, né, sobre um governo, claro, um reinado, porém com discussões que envolviam os princípios iluministas, como a liberdade, né, a propriedade, o direito à vida. Então, esses são os primeiros déspotas esclarecidos, os portugueses. Era um exemplo disso, só que no Brasil ficou o contrário, né? A gente volta ao antigo regime, né? A gente volta no período da construção da Constituição brasileira, por volta de 1824 e 25, entre 23 e 1825, os partidos tentam elaborar uma Constituição e o Pedrinho, que não é mais Pedrinho, ficou agora o imperador Dom Pedro I, ele meio que fecha, né, o parlamento e diz, não, nada disso. Né? Aqui a Constituição ela vai ser gerida sobre
o meu ponto de vista. Então, ele faz a Constituição brasileira, né, junto com os seus conselheiros, onde ele dá a última palavra, né? Então, até hoje tem lá no nosso registro, nos museus, essa primeira Constituição brasileira, tá? Então, essa foi uma mudança importante aí na sequência das questões sociais aqui no Brasil. Tranquilo? E aí, dúvidas, questões, estão conseguindo acompanhar? Tem alguém que não está entendendo nada aí, que eu posso clarear um pouco mais? Dá para acompanhar, né, Zac? Tranquilo. Então, ó, vou seguindo aqui, tá certo? O que é que nós temos? Devido a essa nova dinâmica, pessoal, olha só, isso vai gerando, obviamente, algumas revoltas aqui no Brasil, tá? Dentre essas, a gente destaca aqui uma foi muito importante, relacionada aí à economia, como eu tinha falado agora há pouco, a produção aurífera, né? Foi a chamada Inconfidência Mineira, lá do Tiradentes, tal. Então, era um movimento, né, elitizado dos produtores do ouro no Brasil, que queriam o Brasil independente de Portugal. Lutavam por uma independência, né, uma autonomia. Se criou também outras revoltas, principalmente aqui no Nordeste, com a chamada, né, Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, tá? Onde essa daí foi uma caracterização mais vinculada à classe trabalhadora, não foi da elite burguesa, né? Foi, por exemplo, da classe trabalhadora, os alfaiates, eles organizaram uma revolução para tentar tirar o império do Dom João VI aqui no Brasil, e teve um caráter social bem mais importante do que a Inconfidência Mineira, mas nem por isso virou feriado nacional, né? E também a gente teve, nessa daqui, o Dom João teve que trazer muitas tropas, né? Inclusive algumas de Portugal, que foi a Revolução Pernambucana, tá? Então, isso vai gerando alguns movimentos separatistas no Brasil, muitas revoltas, né? E a principal delas, gente, assim, a principal causa dessas revoltas tinha a ver ainda com o atraso que a nossa sociedade estava sobre alguns princípios que lá na Europa já estavam, princípios e valores que já estavam bem mais envolvidos, como, por exemplo, se forma aqui no Brasil um movimento abolicionista ou anti-escravista. Então, lá na Europa já tinha se acabado essa questão da escravidão, já a gente estava no capitalismo mercantil, o escravo já tinha virado assalariado, né, basicamente, de modo geral, claro que tem muitas questões a esse respeito, mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil ainda se tinha essa luta, né? Então, a Inconfidência Mineira que eu falei para vocês, onde teve toda essa discussão histórica, né, muito retratada nos livros de história aqui no Brasil, tinha um caráter que, inclusive, apoiava a escravidão, porque foi uma revolta, né, uma conspiração dos produtores da zona aurífera aqui no Brasil. Então, eles queriam que Portugal parasse de cobrar muitos impostos, né? Um dos principais era a derrama, era um importante imposto que Portugal cobrava, e o lucro cada vez diminuía, e não sei como é que chama, quem trabalha com ouro, mas enfim, eles ficavam incomodados com isso e queriam a libertação, mas continuando com o trabalho escravo. Na Bahia, que eu falei para vocês, a sociedade se comportou de uma outra maneira, né? A Bahia estava assim, porque os portugueses, Dom João I chega na Bahia, lá era como se fosse a capital, e com a mudança para o Rio de Janeiro, né? Eles saem da Bahia e vão para o Rio de Janeiro, lá fica muito jogado, muito desassistido, então gera muita confusão, pobreza, e a população mais pobre, os alfaiates que se fala aí na história, organizam um movimento
né, uma conspiração aí, tá? E, nesse sentido, tem uma abrangência social mais significativa, né? Então, começa a gerar aí essas revoltas, e lá na Bahia, em Pernambuco, por exemplo, era sob o ponto de vista do anti-escravismo, né? Então, queria se tornar o Brasil, na verdade, a Bahia, se desvincular das amarras de Portugal, ficar autônoma e montar uma república. Então, essa era, né, a luta. No cenário econômico, a gente tinha característica importante, né? O Brasil, enquanto sociedade organizada, nessa fase que eu estou explicando para vocês, tinha características de produção de grandes monocultivos, da produção dos grandes monocultivos, né, agrícolas aí para exportação. Então, era um país produtor de matérias-primas para serem industrializadas lá fora. Então, aqui nesse momento, não se tinha uma indústria desenvolvida aqui no Brasil, né? Só depois, a partir do século XIX, século XX, principalmente, né, é que começa a se investir nisso aí, final do século XIX, no século XX, tá? Eu notei coisas aqui. Sim, sobre essa produção, né, na economia, produção agropecuária, a gente pode colocar assim, damos destaque mais para a agricultura, com o café, tá? Então, a gente teve um ciclo muito importante do café, junto com a cana-de-açúcar, somente no Nordeste, cana-de-açúcar, né? O café também, mas também a região de São Paulo. Os cafeicultores viraram uma classe que, inclusive, no futuro, né, a partir de 1888, apoiaram, 88 e 89, quando acaba, né, o segundo reinado aí, apoiam a República no Brasil, né? Então, também tem uma importância muito grande nesse sentido. E, finalmente, se começa o desenvolvimento industrial, e aí tem um ponto importante, né? Que com a virada aí do século XIX para o século XX, o Brasil, né, o movimento já abolicionista consolidado, né, a escravidão finalmente acaba no Brasil, né, tardiamente, mas acaba, e agora o Brasil quer entrar naquela onda da modernidade, né, do sofisticado, do desenvolvido. Então, o que é que se tem que desenvolver? A indústria, né? Então, se implanta a indústria no Brasil, porém, de uma forma muito rápida, né? Para tentar copiar os moldes de sucesso industrial que se tinha lá na Europa, principalmente na Inglaterra. Então, a industrialização aqui no Brasil, ela foi muito rápida e não deu tempo, né, desse processo ir se desenvolvendo lento e gradativo, como foi na Europa. Por exemplo, deixa eu tentar relacionar com um exemplo claro aqui. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Vamos imaginar assim, ó, indústria automobilística no Brasil. Claro, isso foi depois, mas só para exemplificar. Na Europa, como é que se fazia? Se fazia o seguinte, ó, vamos desenvolver a indústria automobilística. Então, se criava o espaço industrial. Dentro desse espaço industrial, era necessário acomodar os trabalhadores. Então, se construíam as habitações. Vão construir automóveis. Então, a malha urbana era desenvolvida, né? As rodovias, estradas e por aí vai. Esses trabalhadores iriam trazer de seus familiares, né? Então, tem que ter uma série de questões que envolvem aí a vida em sociedade, como hospitais, farmácias, supermercados, tudo isso. As crianças, os filhos iam estudar onde? Então, tem que ter as creches, as escolas, né? Então, era tudo lento e gradativo. Aí o Brasil vai copiar isso, né, e se constrói a indústria, mas o asfalto ainda não está pronto.
entendeu? Isso já gera problema. A população vem para trabalhar, e aí, vão dormir onde? Não, o primeiro dia dorme na rodoviária, né? O segundo vão para as periferias, né? E a partir daí se aglomeram, vão morar nas favelas, né? Nos aglomerados subnormais. E é os filhos dessas pessoas que vão trabalhar nessa indústria. Onde é que eles vão trabalhar? Ou onde é que eles vão ficar? Não, vão, não tem creche. Então, deixa esse povo aí sendo criado na rua. E aí começa, né, a bandidagem, enfim, aqueles problemas sociais. Então, essa é uma das características, tá, do processo industrial que eu estou comentando aqui, brasileiro, que gerou essa sociedade, né, bem conflituosa. Deu para entender esse exemplo, né? E, finalmente, com relação ao processo cultural, né, aí entra uma característica muito diversificada aqui no Brasil, tá? Porque lá no período joanino que eu expliquei para vocês, né, muitas festas até para a expansão do cristianismo aqui no Brasil, o rei Dom João VI, e também seu filho, né, que ficou conhecido depois como Pedrinho Imperador Dom Pedro I, ele fazia, né, algumas festas com o nome dos padroeiros de algumas províncias, e se misturava a essas festas religiosas, iam se incorporando ao povo a tradição daquelas pessoas que antes eram escravas e agora já não são mais. Então, tinha a mistura afrodescendente, né? E com o desenvolvimento industrial, olha só que característica vem atrelada ao aspecto cultural. Muitos imigrantes chegam aqui no Brasil, principalmente a partir de 1930, né? Do século XX aí. Então, a gente tem o estrangeiro, que lá na Europa já se tinha indústria, ele era mais capacitado, ele era mais habilitado, porque aqui no Brasil eram ex-escravos que tinham aqui. Então, o trabalho, a mão de obra a mais adequada nesse sentido era qual? Era a europeia. Então, muitas pessoas chegam aqui no Brasil e essa cultura começa a ganhar, né, muitas características distintas. Então, você tem a questão da miscigenação, né? E aí se fala, lá na Europa, na chamada Belle Époque, era o período do desenvolvimento das artes, da música como um todo, do teatro, da dança, enfim, tudo isso vem se misturando, né? E surge no Brasil essa nova perspectiva no cenário aí social, até que, a partir de 1930, com essa miscigenação, muitos imigrantes da indústria, a sociologia, né, as ciências, elas começam aqui no Brasil. Olha só, na Europa, a partir do século XIX, 1850, já se tinha a sociologia forte, né, sendo discutida aí com Max Weber, Milet Durkheim e outros, mas no Brasil só a partir de 1850, 1830, né, com essa mudança no conjunto social durante o processo industrial. E aí vai surgindo, né, o desenvolvimento da sociologia, o desenvolvimento do pensamento sociológico brasileiro, a partir de uma produção agora autônoma, não mais de fora, mas sim autônoma. E lá na página 107 do nosso livro, a gente finalizar a nossa aula, a gente tem a principal referência aqui, né? Um sociólogo que foi muito influente e contribuiu para o estudo da sociologia dos indígenas, tá? Que é o Strauss, ok? Então, basicamente, essa é a nossa discussão da aula de hoje. E eu quero finalizar por aqui, que nosso tempo já vai se esgotar, nosso tempo vai se encerrar, perguntando a vocês se está tudo tranquilo e gabaritando 109, a sessão praticando, marquem aí a letra A para vocês darem uma estudada. Beleza, gente? Tudo certo? Dúvidas, perguntas, questões? Anota só esse gabarito aí, tá? Página 109, a seção praticando, marquem a letra A de meus amores. Amores são vocês aí. Fechado?
Beleza? Então a gente... Arthur, tudo certo? Não. Por quê, rapaz? O que foi que houve? Tá com dúvida? Me inscreve Não, aí, manda mensagem que a gente tenta ajudar. Tá? Ah, beleza. Beleza, garoto. Então, gente, fiquem todos bem. Vou encerrando por aqui, tá certo? A gente fala na próxima semana. Tamo junto sempre. Valeu, os. Até mais.